mas eu digo a 1000 por um, Senhor. Not just, Lord, 60 Para a per glória one, do teu but nome. thousands per Senhor, one. que nós viemos fazer a diferença. Father, that we make a Que nós viemos difference. nesta manhã, Senhor amado, Father, this sair daqui morning, we may leave this transformados, place transformed, mudados pelo poder changed da Tua by the palavra. power of your word. Recebe o nosso louvor. Receive, Lord, our Recebe a worship. nossa adoração, Senhor. Receive our praise, Father. Senhor, do alto do Teu trono, Lord, Senhor. from O your aqui throne, que Tu estás presente aqui neste we local, know that Senhor. you're present here this morning. Olha os corações, Senhor. Lord, look at our hearts. Contempla cada um dos Teus filhos, Senhor. Contemplate, Lord, each and every Recebe, one of Senhor, your o children, nosso Lord. louvor. Que Receive our chegue worship, diante Father, das Tuas narinas that it may come como before you, aroma Lord, suave, like a sweet como cheiro smelling suave, perfume, Senhor amado. pleasing to E you. que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua unção, And that nesta your manhã, anointing ela venha pairar sobre esta casa. may come over this Assim house como this parou morning. naquela casa As quando it os came Teus over filhos estavam, Senhor amado, dedicando aquele templo At ao the Teu house, nome. as it came over Senhor, to the house where your nós somos a children were Tua dedicating casa. their time. Cada um dos Teus filhos que aqui chegar Lord, we are here at your house. é Tua casa. É o Teu Each and every templo, one Senhor. of these people, your children came to your house. Senhor, no nome de Your temple. Jesus. A Lord, Tua in the name palavra of diz Jesus, your que word says rios de água viva that streams of living water fluirão, Senhor, will flow do nosso interior. from Aleluia. the inside of us. E que este rio que está aqui fluindo, And that this river that's flowing, que desce do Teu trono, that comes Senhor, from your throne, venha, Senhor amado, may come, remover, Lord, venha renovar, Senhor, remove dos and nossos renew corações our hearts. esta água que sai de nós, Senhor, This para a water, glória do Lord, Teu that nome. comes from the Father. Senhor, no For nome the de glory of your Jesus, name. In the no name of nome Jesus. santo do Teu Filho amado, In the holy Jesus name Christ. of your Son, Jesus. e todo o povo diz. And everyone says, Eu quero que você tome assento, I want you all aleluia. to be seated. Nesta manhã eu sei que Ele é poderoso, This morning I know that He is God. aleluia. Ele é todo poderoso. He is E all Ele está aqui nesta and He manhã, is here this morning. aleluia. E por isso nós viemos aqui para And that is adorar. why we came here to praise Him. E nós viemos aqui para adorar o Senhor. We came here to worship Oferecer Him. o nosso sacrifício Offer de louvor Him e de adoração a Ele. sacrifice Amém? of worship and praise. Aleluia. Eu vim para dizer te amo, ó Pai, és tudo para mim. E exalto teu nome, exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. O senhor está baixinho, sussurrando aqui para adorar? Vim para adorar a Ti, eu vim para dizer te amo, ó Pai, és tudo para mim. Exalto teu nome, exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Fica pronto, você ama Ele. Tell Him how much you love Him. Para adorar-te. Aleluia. Minha sede, leva o meu interior. Aleluia. Eu quero fluir em tuas águas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Feel the Da presence of tua God this morning. fonte de águas vivas. Existe um rio. Você que entrou observado. Existe um rio fluindo aqui nesta terra. There exists a river flowing this way. Aleluia. E quando Deus reúne os seus filhos, And when God unites His children, Ele sempre tem algo para dar. He always has something to give. Quando Deus reúne os seus filhos, When God unites His children, não pense que Ele reúne só para reunir. don't think that He just unites for Não them. pense que você chegou aqui por acaso. Don't think that you came here just Mas eu quero dizer que você é um for privilegiado. coincidence. But Diga you para are a sua a irmã, privileged você é um person. privilegiado. Turn to the person next to you and say that Você é um you're a privileged. privilegiado. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Porque nós estamos na casa do Senhor. We are privileged because we are in the house of God.
além de estar na casa do Senhor, And not only just being in the house Ele of não God, nos chama de servo, He doesn't call us servants. mas Ele chama, sabe de quê? You know what He calls us? Filho, Children. filho. Você é filho de Deus. You are a Já child parou of para pensar God. isso? Have you ever Ele stopped cuida to de think você. about that? That He takes care of Ele you, protege that você, He protects you, que Ele conforta você. that He comforts you. Aleluia. E como filhos que And as somos, children that we are, temos que ser semelhantes a quem? we need to resemble who? Ao nosso Pai. Our Father. Aleluia. Temos que ser semelhantes ao nosso Pai. We need to be E a like our primeira Father. coisa que o nosso Pai ele tem em abundância, And sabe the o que first é? thing that our Father has in abundance, you know what it is? Amor. Love. Aleluia. Ele ama. He loves. Diz a Bíblia que The Bible Ele says nos amou. that He loved us, Ele nos amou primeiro. that He loved us first. E o amor dele And His love é chamado amor ágape. is called agape. Ágape quer dizer que é um amor incomparável. It's an É um amor uncomparable love. que se dá sem querer nada em troca. It's a Eu love estou that te gives dando, without eu estou te expecting amando. anything in return. É assim que Deus faz conosco. This is how God loves us. Existem vários tipos de amor, There exist various types of love, mas o amor de Deus para but the love of conosco God for us é um amor ágape. is a love É mais agape. profundo. It is more profound. E Paulo escrevendo aos Romanos And Paul writes capítulo 8, to the Romans ele diz assim, chapter 8, e Deus he says, prova Like o seu God amor proves His para love conosco. for us. Aí você vai perguntar, como, pastor? And we ask how? Ele deu Jesus. He gave us Jesus. O próprio Deus se encarnou. Se tornou uma God criatura Himself chamada homem. became E man veio aqui a este mundo and came to Sabe this que world pagar um preço. to pay the price. Ele se tornou homem como nós. He became man like us. Para dizer assim, eu vou vencer por vocês. I will win this for you. A Bíblia diz assim, como o pecado entrou no mundo, The Bible says that the same way that sin came também to the por um world through homem one man, chamado Jesus also Cristo. through one Entrou man a named salvação. Jesus Christ, Vamos for falar, our né? Depois de uma salvation. salva de palmas para os outros. Glória a Deus. E nessa manhã, And then this morning, eu apenas queria compartilhar acerca desse verso some 28 verses que o profeta Isaías. in Isaiah Eu amo chapter o 40, profeta verse 28. Isaías, I love porque the prophet ele Isaiah relata because a it talks história do povo de Israel about the people of Israel, e uma parte dele relata and also acerca part of da his história do Messias. book talks about the Messiah. Isaías ele é considerado como uma mini Bíblia. Ele tem exatamente 66 It's capítulos. considered a mini Bible. Ou seja, It a has Bíblia tem 66 chapters. 66 The livros. Bible has 66 books. 66. Isaías aqui no verso 40, And Isaiah in ele diz assim, o verso 27. chapter 40, verse Olha, 27. 28, desculpa. 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, ou seja, ele aqui nesse verso 28, ele Here in qualifica verse 28, 3 características do nosso he Deus. qualifies 3 characteristics of our God. Aleluia. O nosso Deus, ele é primeiro todo-poderoso. Our God, first of all, is all powerful. Ele é todo-poderoso. Você He pode is all dar powerful. glória ao Senhor por isso? Can you give glory to God? Aleluia. Ele diz assim, não sabeis, And não the Bible continues ouviste saying, que o eterno, ou seja, ele não tem princípio, meaning what? That he doesn't have a ele é beginning. eterno. He's eternal. Ou seja, já começa por aí. Ele é todo-poderoso. He is all powerful. O eterno Deus, ou seja, He is the eternal o God. Salmo 90 diz assim que Psalm 90 says, de geração a from geração, generation to generation, ele é Deus. he is God. De eternidade a eternidade, From eternity to ele também eternity, é, he is also Deus. God. ele é Deus. He is God. E o profeta diz assim, And the não prophet sabeis says que o eterno Deus, ou seja, que o Deus Elohim, that God Elohim is eternal. Elohim, aleluia, ele é eterno. He is eternal. Ele não tem início He doesn't have a beginning e também não tem fim. and he doesn't have an end. Não existe tempo para Deus. Time, there is no, God does not exist within time. Eu sei que é difícil, né? I know it's Para a nossa difficult mente, não só para você mim também, é to difícil comprehend. It's also entendermos difficult for me too. como Deus, For us to age, understand how como Deus God trabalha. acts, how he works. Porque primeiro nós somos Because limitados first of all, we are ao limited tempo, by time. às necessidades, The às necessities. condições, nós somos limitados. We are Ao limited nosso corpo, às vezes eu estou to our body. botando Sometimes os I'm joelhos e falo, walking meu and I Deus, feel mas pain aí eu in my lembro, knee.
But then I remember Às vezes dá uma dor no joelho, na perna, aquela I dor. have some pain in my Às vezes leg. Jéssica diz assim, o que foi, pai? Sometimes Meu sobrinho Jessica já está doendo. you know, Eu what's falei, wrong? em nome My de Jesus, nephew, por my essa son. pisadura eu fui sarado. But I walk and I Ivone, say, em nome for de his Jesus. wounds Ou I'm seja, healed. quando nós conhecemos By essa his wounds I'm palavra, healed. nós começamos a usá-la. Porque o nosso Deus ele é Meaning that eterno. when we know the Ou word, seja, we get to e use muitas it. vezes as Our God is circunstâncias que eternal. nos vêm And faz com que sometimes nós the exercitamos circumstances o that come our way. conhecimento para nós sabermos quem Ele é. Sometimes the circumstances that come our way are being used for us to know and recognize who He is. Quem Ele é? Ele é um Deus Todo-Poderoso. He is Não the pense que as all-powerful God. situações difíceis Don't e as think that the circunstâncias difficult adversas circumstances é para and the você cair e adversities chorar. Não. are for you to fall and Você é cry. filho de Deus. No, because you are a E child Deus of é God. eterno. And God Então, is se eternal. Deus é eterno, And so if a God partir is do eternal, momento que nós nos tornamos ou nós fazemos that you parte become, da that família you de Deus, nós também become part somos of o the quê? family of God, you are also Eternos. eternal. Nós somos eternos. You are Aleluia. also Estamos eternal. passando por aqui. We are passing through Essa by terra é this apenas earth. uma passagem para o que nós vamos ver It's just merely a novamente. passage. Você pode louvar a Deus por isso? Esse é o Elohim. Aleluia. É o eterno Deus. This is Elohim. Segundo, Isaías diz assim, olha. The second thing, the second characteristic of God, Isaías diz assim, o Senhor, ou seja, Jeová. Jehovah. Jeová. O Senhor. Ele Jehovah se the chama Lord. Jeová. Aleluia. O Deus trino. Jeová. O povo Jehovah. judeu, ele sabe que Jeová é The o Deus Israelites know that poderoso. Jehovah É o is the Deus all-powerful trino. God, Pai, Filho e Espírito Santo. Father, Diz Son, a and the Bíblia que Holy quando Spirit. Deus The Bible criou says that o when mundo, God ou seja, created, estava the earth, presente o Pai, estava the presente o Father Filho was e o present, Espírito, the Son was Diz a Bíblia present, que and the a Holy Spirit was palavra present. que se chama The Bible Jesus, says that the word mais na of frente, Jesus, quando Deus later criou on, tudo, e para reconciliar o homem, when God created lá em everything, João He diz was assim, present. e o When verbo He se reconciliated fez, man with God, the Se fez Word o quê? was present. The Bible says that the Word e o became verbo se flesh fez carne, e habitou and dwelt entre among nós, us. ou seja, o próprio Deus, That God ele Himself, habitou entre nós, He dwelt aleluia. among us. Mas não ficou por aí, And it porque didn't stop there. o Filho de Deus voltou, Because the Son of God came back. agora tem a terceira pessoa, And now o there's the third Espírito Santo. person, the Holy Spirit. Agora o Espírito Santo ele está And now the Holy Spirit is nesse templo, inside of us, está em inside of você. this temple, Aleluia. inside of you. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus. And now we have the Holy Dentro de Spirit nós. inside of us. Paulo diz assim que esse Paul corpo, says corruptível, um that this dia ele vai flesh se is corruptible, revestir will da one day incorruptibilidade. E aquilo que é mortal vai se revestir in da imortalidade. Ou seja, e nós seremos eternos. E o Espírito Santo, and what was once immortal become ele está trabalhando. Ele está trabalhando. mortal become immortal. Por isso que Paulo diz And the aqui Holy que Spirit is começou a boa working in obra. us. That's why Paul says that he who began the good Ele vai work in you aperfeiçoando. Vai will trabalhando. carry it on Até sabe o quê? until the Até a day volta of de Jesus completion. Cristo. When Você pode louvar a Deus por isso? Aleluia. Existe um trabalhar de Deus na nossa vida. E por último, Ele é o Criador. He is the creator. Aleluia. No verso 28, no final, diz Verse assim: 28 at the end it says, o Senhor, o Criador, Ele criou tudo. Tudo que existe everything foi that criado exists por was Deus. created by God. Aleluia. Só Ele tem o poder de criar. Only O He diabo, has the ele power não to cria create. nada. O The diabo, devil doesn't ele create copia. anything. He Ele copies. destrói. He Ele tenta destroys. destruir aquilo que Deus fez. He Mas o tries to único destroy Criador what God é created. Deus. Que o The próprio only diabo creator is foi criado por Deus. Ou seja, Deus criou tudo. That God Então, Himself created esse é o Deus que nós Satan. servimos. This Ele is é the God that we poderoso. serve. Você poderia dizer, encher o peito e dizer, Can eu you, sirvo ao Deus Todo-Poderoso. can you take pride in that and say, I serve all powerful Eu sirvo ao God. Deus I Todo-Poderoso. serve all Aleluia. powerful God. Irmãos, e servir a Brothers and Deus sisters, é serving você God, servir com confiança. Sem serving medo God takes e sem temor. confidence. Without fear. É fácil? Is it easy? No, Não é fácil. it's not easy. Mas você pode fazer? But can you do it? Yes. Eu posso confiar nele. Por quê? Yes, I can trust Him. Porque ele é fiel. Because He is faithful. Ou seja, se ele é fiel, Meaning what? já é o He is primeiro faithful. passo que eu tenho That is the first step. para pular nos braços dele. That is the first step that I can Sem take medo. and jump into His arms without fear. Você pode colocar uma criança pequena aqui e You dizer can put a assim, small pule, child there and say, ela vai pular. jump. Por And quê? they'll jump Porque ela confia em você. because they trust you. Ela sabe que você não vai sair para cair They no chão. know that they won't step Então muitas back. vezes nós temos que nos tornar criança. So many Como times we criança, need to Senhor, become eu children vou me jogar nos teus so braços. that we can throw ourselves in the arms of the Father. Eu vou me jogar nos teus braços. Porque eu sei que tu vai cuidar de mim.
You need to tell him, Father, I want to jump into your arms because I know that you will Eu sei que tu vai catch me. I know cuidar that de you will mim. take care of me. Esse é o Deus Criador. This is the Aleluia. Creator God. E eu lendo na Bíblia hoje, e And I meditando, was falando com reading Deus, about né, this and I Deus? was meditating Porque às vezes on não God. pensa de chegar aqui, é fácil, né? And Falar da don't palavra think de that Deus. it's easy to come up Irmãos, here and speak on é the word of difícil. God. It's difficult. bom para você, bom para mim. Just Chegar aqui na frente e it's falar difficult for you, just as it's só pela graça de Deus. I only speak by the Quando grace termina o of God. culto, eu já estou pensando, meu Deus, me abençoa, como vai ser domingo que vem. Não pense que, Lord, não, as soon pastor, as I e é finish tanta this, coisa na cabeça, I keep thinking, what am I going to talk eu about fico, next week? Senhor, Senhor, como é que vai ser? And say, Lord, Às vezes eu digo how am assim, I pá, going to prega do this? você. Ela And diz, sometimes I tell você my não wife, vai. you're going to preach today. Aí And você she's fala, like, no, não, you're quero, não. preaching. Falei, Senhor, me ajuda. E I não é said, Lord, fácil, help me. mas eu confio no Senhor. And it's Porque eu not sei easy, que Ele but I vai me dar a trust in palavra. Him. I E trust eu in Him estava because I know that He's meditando going to na give me the palavra word. do Senhor. And I was E veio essa meditating palavra on de Isaías. Que muitas vezes nós chegamos Isaiah. na casa do Senhor com o nosso Sometimes coração turbado. We come to Sem the house of saber. God Mas eu quero with dizer que o nosso circumstances and Deus, problems. Ele é But I want to let Deus. you know that God, our God is God. Ele é Criador, He's Ele é creator. Elohim, Ele é o He's Shaddai. Elohim, El Shaddai. Aleluia. Eu vejo isso aqui na Bíblia. And I see this in the Eu Bible. estava lendo And I was reading it. e o Seu Espírito Santo me levou ao And the livro de Holy Jó. Spirit Um homem temente a Deus. brought to my memory the story of Job. Um A homem man who feared que God. confiava tanto em Deus. A man who trusted God Diz a so Bíblia que ele much se levantava pela madrugada, that he would pelas come, madrugadas, that he would wake up during the pegava os night filhos to e take iria his children sacrificar a Deus, and não offer só por ele, sacrifices to God, not mas only pelos for him, próprios filhos. but also for his children. Ele dizia assim, He would say, porventura, os maybe meus filhos My sins, my tenha children feito ou falado alguma coisa have que tenham sinned ofendido against a God Deus. have offended Então eu God. vou sacrificar And so I'm por going to eles offer para que o sacrifices for them, Todo-Poderoso for the All-Powerful. perdoe. Aí eu vejo na vida de Jó, sabe o quê? Intimidade com Deus. I see in the story of Comunhão Job, com in the life Deus. of Job, intimacy with God, Amor para com Deus. love with God. Amor, porque o amor é tremendo. Because love is tremendous. O amor, irmãos, ele perdoa. Love O forgives. amor, ele traz, sabe o quê? Paz. Love brings peace. E vendo aquilo que Jó fazia, And diz a seeing Bíblia que um what Job certo did, dia, você sabe a história, And um seeing certo what Job dia did, vieram os you guys filhos de know the Deus se reunir one e day, o diabo children of veio. God came E together diz a to Bíblia que night Deus chegou para and the Satanás e devil disse assim, also came. tem visto o meu servo And Jó, God said to Satan, have you seen my homem bom servant e Job? fiel, He que is se desvia faithful, do mal? who does not go with wicked ways. Já para eu pensar, Deus dá testemunho. Have you ever thought about that? That God was bragging Jó. about Job? Jó era um sacerdote na casa dele. Job was a priest in his Jó house. dirigia a casa dele, a presença de He Deus. led his house in Jó worship tinha in the presence of compromisso God. para com Deus. Job had a commitment with God. E era um homem tão atarefado, And he was a man um that was homem busy. cheio de coisas para He had fazer. many things to do. Mas em primeiro lugar, o que ele tinha, But sabe o que era? Temor a Deus. But the first thing he had Buscar a was presença fear de of God. Deus. E diz a Bíblia que quando Satanás chegou, And the o Bible próprio says that Deus, when não foi anjo, Satan não foi approached the devil, arcanjo, it não foi wasn't querubim, serafim, angels, não, não. archangel, O it was a próprio Deus. serpent. God Viste o meu himself servo Jó? said to Satan, have you seen my servant Eu quero Job? dizer que Deus, I want to tell ele tem you orgulho de dizer that assim, God takes esse aqui é meu pride filho, in saying, he is my esse aqui é meu son. filho. Eu posso He contar is com my ele. son. I can count on him. Eu pergunto a você, Deus pode contar com você? I want to ask you today, can Deus God pode contar count on comigo. you? Deus pode contar conosco God nas can count us dificuldades, nas provações. in the test. Quando nós estamos sozinhos com o controle na mão, When we are alone, Deus we pode have the contar controller conosco. in our Não tem hands. ninguém Can vendo. God control it? Porque quando tem gente nos vendo, não vou fazer isso porque When fulano. people are watching us, we can say, Mas nós oh, I somos can't do this. provados quando we nós are estamos tested sozinhos, Neto. When we Quando are não by tem ninguém. ourselves, when there's no Ou one não, there não tem watching, pastor, não there's tem no irmão, pastor, there's não tem no, ninguém. there's no friend, there's no Só one. eu e o controle na mão para Just fazer o que eu me quero. and the control, and I can do whatever I want. Then, Deus pode dizer assim, esse aqui é meu servo, can God say, that is my esse é meu servant? servo. Mas foi isso que Deus falou para Satanás. But that is what God told Satan. Lembrando que Jó era carne igual a nós. Era Knowing espírito, era carne. that Job Sujeito was made às of mesmas flesh. paixões, às mesmas was adversidades. also prone Sujeito a tudo. to temptations. Sujeito a tudo. He was prone to E Deus dá everything. testemunho de Jó. And God was bragging about Job. E Satanás, como acusador que ele é, And isso ele faz bem. being the accuser that he is, Ele which diz assim, he's olha, good at, tu tem dado tudo a ele. said, oh, you've given him everything. Tira o que ele tem para ver se ele não vai te Take amaldiçoar. everything away from him and see E vai if lançar he's no teu going to rosto que tu não presta. and tell you that you don't
that Aí Deus disse assim, you're olha, not worth anything. pode tirar tudo que ele tem. And God said, you can take away Jó everything não that era he pobre has. não, Jó era rico. Job wasn't a poor man, he was rich. E veio e foi Satan destruído came tudo. and destroyed everything. Tudo de Jó. Tudo que Jó tinha. Everything. He took away everything Filhos, Job os had. bens. His Chegavam dando children. notícia, mal terminava de falar, já vinha One would outro come falando, with olha, aconteceu news. isso, só eu sobrei. Then the Terminava other um, would come. já vinha outro, olha, deu um vento. One would E come por and say, último, this happened, I was the chegou one assim, that olha, survived. teus And as soon as he filhos finished, another one would estavam come and reunidos numa say, festa. this happened, and I was the E only deu one um who vento survived. dos quatro cantos. And there was one E who came derrubou a and said casa there onde was a estava. wind E morreram todos. who blew in the Só eu house sobrei. and broke the house down, and all the children died. Ele And rasgou I a was the roupa only e one who disse, survived. Deus me deu, Deus Job me deu. ripped his clothes Bendito seja o and nome do said, Senhor. God gives Pensar and he takes away. His Que name amor. be praised. que Jó tinha. The love Para that Job Deus. had for God. Can you see it? E novamente a história se repete. And again, Deus this diz story repeats assim, himself. tu viste meu servo Jó? Tirasse tudo quanto ele tinha, mas não negou meu nome. God said to Satan again, É? have you seen my servant Job? You've taken away everything from him and he still hasn't cursed my name. E diz a Bíblia que Satanás disse, não, mas tu sabe que And the a Bible bênção says that Satan, está sobre as suas mãos. Aonde ele colocar, that Satan said, oh, he aonde o outro knows colocar as that the mãos, blessing será is over his abençoado, hands. será próspero. Wherever he puts his hands, it will be Agora prosperous. toca Now, no corpo dele, na saúde, touch para ver se ele não vai. on his health and see what he will E do. diz a Bíblia que Satanás desceu, não, né? E tocou em Jó. And the Bible says that Satan went down and he affected Job's health. E o que Jó tinha para consolo era um caco de terra, And the only thing Passava that da Job cabeça. had to console himself a planta do was a pé. piece of A própria mulher diz assim, olha, até quando tu vai brick. ser fiel a esse Deus? Was brick. Até quando? And his wife turned to him and said, how long are you going to be faithful to this God? Jó diz assim, olha, porventura eu sou esperaria o Job bom de said, Deus? Can I only expect good things from Eu God? nasci nu, e nu vou tornar. I was born Deus naked deu, and naked Deus will I tomou. return. Bendito seja o God nome de Deus. gives and God takes away. Já parou para pensar Blessed que be amor his name tremendo Have que you ever Jó stopped to think tinha how tremendous para this com love Deus? is? This love that Job had for God. Você pode louvar a Deus por isso? Can you thank God for that? Aleluia. E começa a história de Jó falando. Diz a Bíblia que ele diz assim, lá no verso, eu queria que você abrisse, I'd 13, like you to open to Job livro de Jó, capítulo 13. chapter 13. Aleluia. Jó se defende. Diz a Bíblia aqui, Jó se defende Job defends himself diante daqueles 3 amigos. before his 3 friends. E diz assim, verso 13 e o versículo 1. Chapter 13, verse 1. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós sabeis, o que sei eu também. Não vos fui inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Ele. O verso 15. Verse 15. O verso 15 diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Para não falar isso, tem que saber que o Deus a quem ele serve é todo poderoso. Whoever says this needs to Sabendo be there, que God who aquele serves Deus a all quem ele powerful. serve, ele quer sempre o melhor. Sabendo que esse Deus We need to know that the God who serves é o Deus que tocou no coração do profeta Jeremias is the God who touched the heart of para Jeremiah escrever Jeremias 29:11. to write Jeremiah Os planos que eu 29:11. tenho para vós The plans I have for é you plano de paz
plans of peace, é planos de bênção. blessings. E isso Jó entendeu. And this Job understood. Jó entendeu isso. Job understood Diz ali que this. aqueles 3 amigos de Jó The Bible começaram a says acusá-lo, that dizendo: Job's 3 você friends é began to culpado. accuse him and say, you're guilty. Você está passando por isso porque You're você going through merece. this because you deserve it. Mas Jó diz assim: eu quero me defender But Job diante do says, Todo-Poderoso, I want mas to não defend posso. myself before the Almighty, but I can't. Eu não posso me defender. I can't defend myself. Mas na frente, Jó diz assim: olha, But later on, Job says, porque eu sei de uma coisa, but I know one thing. que o meu Redentor, My Redeemer, aquele que pode me socorrer, the one who can save me, aquele que pode me ajudar, the one who can help me, aquele que pode abrir portas, the one who que eu can não open posso, doors that I aquele que can't, pode me levar nos braços. the one that can take me up in his arms. Ele vive, He lives. Aleluia. ele vive. He lives. E que por certo, um dia ele se levantará. And I know that one day he will rise up in my Isso é a favor. confiança que Jó tinha. This is the trust that Job had in God. Jó tinha essa confiança e essa esperança em Deus. Job had this trust Diz and a Bíblia hope que in esses God. 3 amigos, The quando Bible chegaram says that these 3 friends para arrived. consolar a Jó, eles ficaram 7 dias fazendo, They sabe o quê? stayed 7 days Chorando. crying De ver o estado que Jó estava. and seeing the state and the condition that Job was in. Chorando. They were mourning. Mas aqui nós vemos que Jó, ele continua. But then we see that Job continues on to say, Ele continua, aleluia. Ele continua porque ele sabe que o Deus a quem ele he serve continues because he knows that the God who É he poderoso. serves is all powerful. é poderoso para fazer mais, Is powerful além to do beyond daquilo que pedimos anything that he ou asks pensamos. or thinks. Aleluia. E no verso, eu queria que você abrisse sua Bíblia também, Jó 27. Job 27. Jó, ele não entendia porque o Todo-Poderoso Job didn't understand why the estava all-powerful fazendo aquilo God com ele. was doing this with him. E aqui no verso 20, no capítulo 27 de In Jó, chapter 27 of Job, o verso 2 diz assim: verse 2, vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz, ou seja, Jó reconhecia que meaning what? do pó Job knew foi formado. that from dust he was formed. Através do sopro de Deus, do Espírito de Deus que Through the entrou, breath of God, ele estava vivendo. he was living. Aí ele diz assim: And he goes on não to say, falarão os meus lábios. O quê? verse 4, Iniquidade. Falarão o quê? Iniquidade. Nem a minha língua fará o quê? Pronunciará engano. Aleluia. Vamos ler de novo? let's read this again. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua Não contará mentira. pronunciará engano ou anunciará mentira. Ou seja, até aí Jó reconhece. Aleluia. Even then, Job Ou seja, ele says, tinha muitas e outras causas, ou entre aspas, para falar de Deus. meaning pelo que ele what Job estava had passando. many reasons to speak against God. Mas Jó, ele entendia, But Job understood, como diz Paulo aos Romanos capítulo Paul says 12, to Romans in chapter 12, transformai este mundo pela renovação be do transformed nosso entendimento, by the renewing of your mind, para que possamos entender qual seja so that we can a understand boa, God's agradável e good. perfeita vontade de pleasing, and Deus. perfect Ou seja, Jó, ele estava no estágio Job was in a level que ele entendia, ele in which he sabia. understood and he knew. Ou seja, ele mesmo repreende a sua língua e a sua boca He para himself dizer assim: rebuked his tongue and his da minha mouth boca não sairá by nada saying that his mouth will not speak contra o wickedness Todo-Poderoso, against God, porque eu sei que ele é bom. because I know that he Quantos is good. sabem que Deus é bom aqui? Who here knows that God is good? Quantos sabem que Deus é bom aqui? Who here knows that God is good? Aleluia. E para terminar, nós vemos que Jó We continua. see that Job continues. Aleluia. Jó continua. E ele diz assim no versículo
40, And he says in capítulo 40. Job chapter 40, De novo ele diz assim: he says again, então Jó respondeu ao Senhor, verso 3. verse 3, Eis que esse ouviu, ou seja, ele reconhece o estado dele, que é vil, que é pecador. Quem te responderia eu? A minha mão ponho aonde? Uma vez tenho falado e não repliquei. Ou ainda, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de uma tempestade e disse: cinge-te. Ou seja, e Deus agora começa a falar com Jó. and now the Lord begins to speak to Job. Agora Deus In verse começa 6. a falar com Jó. E Jó baixa a cabeça. E ele sabe que... Aí Deus começa a falar. E diz assim: olha, quem primeiro me deu conhecimento para que eu pudesse fazer tudo isso? Me diz, Jó. God Quem me says deu a to Job, sabedoria para who gave me the estender wisdom, os the céus, knowledge to para extend fazer the a heavens, terra, to make the earth, para andar por cima do mar, para esquadrinhar? Quem to fez walk over isso? the water? Who did this? E Jó calado. And Job was silent. Aí diz Jó: And then Job says, aleluia. No capítulo 42, chapter 42, Jó agora ele, diante da presença do Senhor, here before the presence of God, ele agora reconhece, he recognizes, apesar que ele reconhecia ainda, mas tinha alguma He already- coisa que precisava ser tirada do he coração already de Jó. recognized who God was, but in this chapter, there was something that needs to be taken out from Job's heart. E diz assim, ele respondeu Jó ao Senhor. And Job responded to God. Depois de tudo aquilo que Deus falou para Jó: olha, Jó, After everything eu that criei God has said to tudo, Job, eu faço I tudo, created everything, I do everything, tudo está no controle das minhas mãos. and everything is in the control of my hands. Aí no capítulo 42, And then chapter diz a 42, Bíblia assim: então respondeu Jó ao Senhor Job e disse: replied to the Lord, bem sei que tudo pode. Você sabe que Deus pode tudo? do you Pode know dizer that God amém? can do everything? And say amen. Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum pensamento de Deus, ele pode ser impedido. No plan Já of parou pra pensar yours isso? can be thwarted. Você já parou para pensar que quando você Have ora, you ever stopped to think você diz about assim: that? Senhor, trabalhe em meu favor. When you stop in prayer and you ask God, A God, Bíblia diz please que work in my Deus dá favor. graça. The Bible Sabe o que é says that graça? God gives grace. Do you know what grace is? Graça é o quê? Favor não merecido. Graça é favor não merecido. Grace is undeserved favor. Ou seja, diz a Bíblia que Deus dá graça Meaning what? That God aos gives humildes, grace mas resiste to aos the humble, soberbos. but resists the pride. E diz a Bíblia aqui que The proud. Deus And the Bible says that deu God graça. Aleluia. gave grace. Deu graça. Aleluia. Que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Aí Jó agora reconhece: por isso falei do que eu não entendi. Ou seja, quando Jó estava reclamando: Senhor, When Job was eu complaining quero ir to na tua God, presença God, I want to go into your presence para reclamar o meu direito. to defend my rights. Agora Jó chega diante da presença de Deus e And diz assim: me now perdoa Job goes before the presence of God Porque eu and não says, God, sabia. forgive me, do que eu estava falando. because I didn't know what I was talking about. Eu não tinha conhecimento. Job Por says, isso, I didn't have knowledge, falei do que eu não entendia. and that's why I spoke Coisas que para mim eram of things I did not maravilhosíssimas understand, things too wonderful e que eu não for me to know. compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinas. Aí no verso 5 ele diz assim, ó, Verse 5. com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora, o que é que você siga? Mas agora, ou seja, toda essa história de Jó, Job's entire story, aquilo que o diabo fez, everything that the foi devil benefício did para Jó. Porque ele apenas conhecia Deus através dos ouvidos.
was Deus fez used, isso, Deus é isso. Agora, o was que used against acontece, Job, because Job at first only heard of God, but now he knew God. olha a He saw God. diferença. Look at the Ver difference. é muito melhor do que só ouvir. Seeing is better than hearing. Concordam comigo? Do you agree? Quando inventaram o rádio, as pessoas ficavam When they colocando invented the assim radio, o ouvido no rádio, People put their ficavam ears next to the radio. ali. Mas quando saiu a televisão, Well, when the TV came uau, out, a televisão tá ali, ó. I was like, Aí wow, era there's preto e branco. TV. E cada And vez time foi was black and melhorando. white. Hoje é But then cores. Ou it got seja, better. você vê tão Now we have real color. que parece que And está now perto. today it sounds so real, like you feel like Ou it's there. seja, foi isso que aconteceu com Jó. Jó This só is what ouvia happened with Job. através de sacrifícios. Job only Hein? heard Ele God through ouvia através de sacrifice. sacrifícios. Ele não via Deus. He didn't Ele see God. sabia. He knew God, Mas agora não. but Agora now ele declara, diz assim, olha, he declared and agora said, os meus olhos. now my Te eyes have seen you. Aleluia. Agora Jó deu mais um passo. Now Job took Mas another estava step junto, mais close, mais to perto com stay Deus. closer to God. Aleluia. E o interessante, And what's que eu interesting estava lendo esse livro aí, is I was reading this book, e eu não vi que Jó pediu nada do que ele tinha. Senhor, olha, and tu me I levasse thought it was isso, interesting how Job didn't tu me ask for levasse anything isso, tu levasse from meus God he had filhos, lost. os meus He didn't camelos, say, God, os meus took my 30 children, camelos took my que eu tinha, camels. minha 2.000 ovelhas que eu tinha, E levaram as took minhas my ovelhas, livestock. vá. Ele não pediu nada. He didn't ask for anything. Jó diz assim, olha, eu prefiro ficar calado. Bota a mão na minha boca, Job just said, I'd para não rather be falar mais nada. silent. Porque eu So I falei wanted to de say coisas que eu não Because entendia. I spoke of things I did not know. Irmãos, quando nossos olhos, aleluia, When our vê a glória eyes de Deus, see the glory of God, você não pede nada. you don't Alguma ask for coisa, Regina? anything. Você fica maravilhado. You become marveled. Glória a Deus. Você sabe o que faz? No, you Chora. do. You cry. Você só chora. Quando você vê a glória de Deus, When you see the glory of God, aleluia, você só chora. all you can do is Porque a cry. presença dele nos enche. Because His presence fills us. E Jó diz aqui, And Job says ele não pediu nada para Deus. in the book, he didn't ask Não anything pediu from nada. God. Foi fiel, He continuou was fiel. faithful, Aí Deus And continue to viu a be faithful. fidelidade de Jó. and God saw Job's faithfulness. Aí Deus diz assim, chama os 3 And God acusadores. calls his 3 friends who Diz assim, accused him Vocês falaram and said, You do meu spoke, servo Jó sem o meu consentimento. you spoke Vocês against falaram my servant Job do que without vocês my pensaram. consent. Just spoke what you thought. Porque você não sabe quem é ele. You don't know who he is. Agora eu digo para vocês, cada um pega 7 ovelhas. Now I want to tell, and he E told, vá lá God told them, onde está o take meu 7 servo lambs Jó. and go to my servant E Job, ele vai orar por você. and he will pray for you, E eu vou ouvir a voz dele. and I will Porque hear senão his eu vou voice, tocar em vocês. or else I will Rapidinho os punish 3 you foram guys. Quickly, Pegaram the animais. accusers just went, they got animals, e levaram para Jó. and they took it to E Jó Job. sem entender. And Job didn't understand what was Cheio going de on. amor no coração. Porque He was filled quando with love nós in his estamos heart. com Deus, Because when o we nosso were with coração God, transborda, sabe our o quê? hearts overflow De amor, with love, de perdão, de forgiveness, paz. and peace. Você é diferente. You're different Por quê? Porque nós temos Deus. because we have God. E diz a Bíblia, quando Deus orava And the Bible says that when pelos seus amigos, Job prayed for his friends, Deus mudou o cativeiro de Jó. God changed Mudou. Job's story. E agora, o estado de Jó foi melhor. And now Job's condition was better than when he first O que started. ele tinha, What he had, Deus o deu dobrado. God repaid him Ou seja, double. nisso eu aprendo And I learned from this que o último será melhor do que o primeiro. that the last will be better than the Que a first. glória da The segunda glory casa of the será second maior house do que o da will be primeira. greater than the Eu glory convido of você the para first ficar de pé. house. Aleluia. Aleluia. Eu Eu convido você para ficar de pé nesta manhã tão maravilhosa. Que o nosso Deus que mudou o cativeiro de Jó, mudou a situação de Jó, The God who porque changed Jó Job's condition sabia because Job knew a quem ele servia. who he served. Eu pergunto a você, Now I want to ask you today, você sabe a quem você serve? do you know who you serve? Você sabe que ele tem todo o poder? Do you know that he has all Você the sabe que o power? Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho, Do you nascido de uma know that mulher, the all-powerful God sent his son, que veio a este mundo, subiu numa cruz, se humilhou a si mesmo. Ele sendo Deus, ele diz a Bíblia que ele não quis ser igual a Deus, mas ele se The humilhou. Bible says that he didn't consider equality and status Ele with se God, humilhou and he humiliated himself. He humbled himself, e subiu numa cruz. and he went on the cross. Aleluia. E isso fez com que
Ao nome de Jesus, And this is why todo joelho that at the name of Jesus, tem que se dobrar. every knee needs to bow Toda língua and every tongue tem que confessar confess que Jesus Cristo, that Jesus Christ Ele é Senhor. is Lord, Para a glória de Deus Pai. for the glory of God the Father. E quando nós chegamos diante desse Deus, And when we come before Todo-Poderoso, this all-powerful God, entregamos as nossas debilidades. and we surrender ourselves, Aleluia. Em Jesus, Ele disse assim: Jesus eu paguei um comes preço por Ele. and says, I paid the price for him. Então eu disse: mas eu não consigo caminhar. You might say, Lord, I can't even walk. Ele pega na sua mão e caminha. But he wants to take your hand and walk with you. Agora This nós is our temos que God. reconhecer. Nós temos que dar um passo. We need to take this first step. Passo de fé. We need to take a step Passo of faith. simbólico. Estou dando um passo, Senhor. Porque eu sei que eu Take a preciso step da tua ajuda. and say, Lord, I'm taking a step E quando because nós I know I need falamos your isso, help. é porque And when we reconhecemos say que this, because we precisamos de recognize ajuda. Amém. Jó, ele não deu God's um help. passo. We recognize Ele colocou a that we mão. need God's help. Job Falei o que eu covered devia his mouth falar. and said, I Falei do que eu spoke não of what I entendi. did not know. Ele reconheceu. He recognized. A primeira coisa é quando nós reconhecemos. É o primeiro passo que nós The damos. first step Eu that we need to reconheço take is que eu recognize necessito da graça. that we need Da grace. graça. Graça, você sabe que é favor não You merecido. guys all know grace Precisamos da graça do is Senhor. undeserved favor. We Porque need sem essa grace. graça, não Because vamos a without lugar nenhum. grace, we Não can't go foi anywhere. eu que morri, não foi porque eu sou bonzinho. Não, não, não. A graça, I'm not good. ela foi dada através de Grace Jesus was Cristo. given to me through Jesus Aleluia. Christ. A graça foi dada. Grace was given to me. Não pense que foi dada de qualquer jeito. Don't think that I was given in just Ele pagou in whatever preço. manner. Ele pagou o preço He paid the price para que eu e você, so that you and I, para que nós estivéssemos aqui. so that we can be here today. Ele pagou um preço. He paid the price. Hoje nós estamos aqui sentados, Today we're here today sitting ouvindo down, essa palavra. listening to the word. Chegamos aqui tão desatribulados, We come here mas a paz sometimes dele que disturbed, está aqui nesta manhã but His peace inunda os nossos corações. fills our Mas hearts. para isso, foi pago um alto preço. In order for this to happen, Ele the sozinho na price had cruz, to be paid. sem ninguém, He went on the cross sem os discípulos, alone without His disciples, mas o amor foi o que levou Jesus na but cruz. His love, but the O love, amor por mim, o amor por você. love is what took Him to the Este cross. amor Love for you, foi o que cravou Jesus na cruz. love, Ele pensava, olha, um dia eu sei que love vai is estar what you to the Renatinha, cross. que vai He estar, thought, I know we're not going to be there one day. I know que we'll vai be estar there aqui na one day. igreja, lá em Coral Springs, lá reunido, I falando know com o that mundo. Jesus thought, I know that one day Eu vou the sair church daqui of da Ghost casa. Springs will be praising Ele sabia, porque ele é Deus. So I can't get off E ele this cravado ali, cross. And he was diz a nailed on the Bíblia, cross. And the ele Bible diz assim, says Pai, por que me abandonaste? that he said, Father, why did you abandon me? E diante daquela situação tão terrível, And Ele before ainda that mostrou terrible amor. situation, he continued to show his love. Ele disse para aquele ladrão que estava do seu lado, He turned to the thief e who lá was diz next assim, to olha, him. lembra-te de mim quando entrares no teu reino. The thief who was next to him said, Eu remember posso me when you go imaginar into your o kingdom. rosto de Jesus descendo sangue, I can imagine the aquela face of coroa Jesus. The cravada blood na sua going down his cabeça, face. The cross. suas mãos ali doendo, Those piercings mas in diante daquele his quadro hands tão hurting. terrível, tão horrendo, But even in this horrendous vira para aquele situation, homem in this condition, e he diz assim, turned to olha, the man next to him hoje and mesmo said estarás comigo no paraíso. that today you'll be with me in paradise. É esse Jesus que nós servimos. This is É esse que the ele Jesus faz. that we serve. Ele está aqui nesta manhã. He's here this morning. A Ele seja dada toda a honra, And all glory, toda a glória, todo honor, louvor. and praise, A honra e a glória seja para o nome de Jesus Cristo. and all Que é sobre honor, todos glory, os and praise may go to Jesus, Aleluia. who is above all names. Eu convido você nesta manhã aqui. Se você quer dar um passo para a mudança, If you want to take a se step você quer dar um for passo e change, dizer, Senhor, eu quero não somente caminhar if de you ouvir want to take a falar, step, mas eu quero ver. Eu we quero want que to teus take on a olhos new te level veem, Senhor. and tell Eu convido God, você que é crente. I don't want to just hear your words, I Eu quero want orar to see por your você. words. Aleluia. Come up to the front, I Para want você to pray for caminhar you. nessa